Vamos então ao 11º capítulo, o templo e o parlatório. Terminada a fase culminante do caso Antônio Olímpio e interessados na continuidade de nossos estudos, Hilário e eu procuramos o instrutor Druso, que aconselhou solicitamente após ouvir-nos. Compreendo que a mansão em si já lhes terá fornecido elementos básicos a graves conclusões em torno da lei de causa e efeito. Aqui, na maioria dos problemas, quase sempre encontramos os frutos concretos da ação. Junto de nós, é possível verificar de perto a colheita do sofrimento em todas as suas fases difíceis e dolorosas. E sorrindo, acentuou. A região infernal permanece superlotada de contas maduras. Aqui, a sovinice suporta o azinhavre de atrozes padecimentos, o crime defronta com todas as espécies de angústia no remorso tardio, e a delinquência responsável é surpreendida pelas trevas que lhe agravam as amarguras, porque as coletividades dos lavradores culpados pela plantação de tantos espinheiros não dispõem de coragem para recolher o fruto envenenado da sementeira a que se afeiçoam. Desorientados e dementes, sublevam-se contra as flagelações que geraram e caem nas profundezas da rebelião e do desespero. Segundo é fácil de observar, em derredor da nossa casa de reajuste e socorro, tudo, em quase todas as circunstâncias, é sombra e conflito uniformes, assim como o vasto campo incendiado por criaturas imprevidentes, a tolerarem compulsoriamente o fogo e o fumo com que lesaram a gleba das próprias vidas. Druso calou-se, caminhou na direção de larga janela que se abria para os nevoeiros exteriores. Mirou, compadecido, a triste paisagem que os nossos olhos conseguiam descortinar. E, em seguida, voltou para perto de nós, asseverando: ainda assim, será bom prolonguem o trabalho em que se empenham, anotando os princípios de compensação em mais amplos setores. Nesse sentido, consideramos de suma importância as realizações em andamento na esfera carnal, como fatores determinantes de céu ou de inferno nas pessoas que os procuram. Razão porque auguramos aos dois o melhor aproveitamento nas atividades que venham a empreender, na zona de relações entre nossa casa e o homem comum não distante. Precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamo-lo todos os dias. E aqui, o exame de semelhante lição é mais vagaroso, porquanto o nosso instituto mais se nos afigura uma estação de chegada, em que a culpa se movimenta com lentidão. Entre os espíritos encarnados, porém, mais facilmente se nos revela o mecanismo da lei, através da qual vive a alma nas suas próprias edificações. No vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. A morte fisiológica realiza a grande ceifa. Em nosso mundo, temos desse modo a seleção natural dos frutos. Os raros, que se mostram aprimorados, são conduzidos à lavoura da luz divina, nos planos celestiais, para a mais ampla ascensão ao grande futuro. Todavia, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos estaciona nos celeiros de sombra das regiões inferiores em que nos achamos, à espera de novo plantio nas leiras do mundo. Por isso que a gente sempre coloca que o aprendizado aqui como encarnados tem peso 2. No plano espiritual, o peso é 1, porque
Lá nós estamos separando os frutos. Lá nós já ceifamos aquilo que foi plantado, estamos separando os frutos, aqueles que conseguiram na sua plantação dar alguns frutos, eles já terão essa colheita e poderão analisar seus frutos já em outros planos, em planos mais elevados, e poderão voltar para melhorar o seu plantio e ter frutos melhores, mais doces. Mas a grande maioria, como ele coloca aqui, plantam, como plantamos espinhos. Então, na hora da ceifa, o que é colhido são espinheiros. Então, nós temos que nos prepararmos para voltar aqui à terra e começarmos tudo de novo. Limpar todo o terreno que nós colocamos com espinho, arrancar tudo, preparar a terra, semear de novo e plantar novamente. Para isso, a gente volta no esquecimento, para podermos recomeçar e plantarmos tudo de novo. Mas antes, temos que limpar o terreno que sujamos. É que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou, utilizando os recursos do sentimento, da ideia e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo terrestres. Queremos, pois, seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas, para que lhes enriqueça a experiência. Aquelas ponderações ditas em tom paterno comoviam-me intensamente. Druso pronunciava-as com afabilidade e tristeza, não obstante sorrisse. Como sempre encantado com sua personalidade dificilmente abordável no conjunto, silenciei, acatando-lhe as manifestações. Mas Hilário perguntou, irrequieto, valendo-se da pausa que surgira. O que nos sugere, porém, a fim de que atendamos aos estudos a que se reporta? O instrutor respondeu de pronto. Possuímos sempre renovado material de consulta no templo e no parlatório exteriores de nosso domicílio. Usualmente frequentados por irmãos do plano físico, provisoriamente desligados da habitação corpórea por influência do sono, bem como pelos companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão à caça de reconforto. Muitos deles estão ligados ao nosso santuário pelos fios da reencarnação, enquanto muitos outros chegam até nós em busca de socorro. Dispomos aí de atendentes numerosos que lhes coletam as reclamações e registram os problemas, para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz e cooperação. É interessante, assim, que os amigos se incorporem durante alguns dias às nossas equipes de serviço, colaborando conosco e relacionando apontamentos diversos. Então, nós vemos aqui que ele fala que do lado de fora da Mansão Luz tem um templo, esse templo é virado para fora, né, com a entrada dele virada para fora, e tem acesso a esse templo os espíritos desencarnados, que tem já uma possibilidade, já tem uma certa condição para entrar ali e orar, mas principalmente os encarnados que durante o desdobramento, durante o sono, vêm até ali para realizarem as suas orações e serem atendidos, né, como se fosse um atendimento fraterno. São atendidos ali pelos trabalhadores da mansão para que possam programar, né, os auxílios e os trabalhos juntos a esses irmãos que, pelo que ele coloca aqui, normalmente são ligados à mansão. A mansão está ligada no retorno, né, no roteiro da nova encarnação. Não poderíamos contar com a ajuda de Silas, indagou meu colega, referindo-se ao companheiro cuja presença para nós significava alegria e coragem. O instrutor contemplou-nos de maneira expressiva e comentou, surpreendendo-nos. Não fosse o objetivo das informações que coligem, e certo, não nos seria possível permitir que o assistente mencionado
lhes tutelasse a recolta de ensinamentos, a colheita, de ensinamentos. Sabemos, contudo, que o trabalho em andamento se destina a instruções para a esfera dos companheiros reencarnados, e semelhante tarefa nos obriga a considerar-lhes a petição. Realmente, não lhes convém qualquer perda de oportunidade ou de tempo, e embora sejam atualmente enormes as responsabilidades de Silas em nossa casa, não vejo como privá-los do companheiro que, sem dúvida, é aqui o depositário imediato de nossa melhor confiança. Logo após, enquanto mergulhávamos em silenciosas considerações acerca do seguro serviço de inteligência com que o grande benfeitor nos seguia à meta, Silas foi chamado à nossa presença, recebendo recomendações no sentido de prestar-nos a assistência precisa. Instrutor e assistente, em conversação íntima e rápida, permutaram impressões, cuja significação total não nos foi possível perceber. Terminado o entendimento, Silas marcou o horário exato em que nos cabia efetuar o reencontro, e com isso, a nossa entrevista com o governador da mansão fora praticamente encerrada. No momento previsto, o assistente veio procurar-nos solícito. Íamos visitar o templo da mansão. Atravessamos longas filas de corredores, até que, através de estreito postigo, tivemos acesso a vasto recinto iluminado. Assemelhava-se o ambiente ao de grande capela das que conhecemos no mundo. De face voltada para o exterior, uma cruz de radiante material argênteo sobre alva e simples mesa, encostada ao centro do fundo, era o único símbolo religioso ali existente. Mas de todas as paredes laterais, a se caracterizarem por brancura de neve, distinguiam-se pequenas reentrâncias inculpidas em forma de nichos. A luz dominante casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no largo corpo da nave. Que mãos invisíveis produziam a música veludosa e terna que nos inclinava à reverência e à meditação? Mais de 200 de entidades diversas, formando piedoso conjunto, em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece ante os nichos vazios. Não sei que estranha emotividade me tomou a alma toda. Vamos lembrar que a música é uma oração. Então ele aqui foi tocado pela música, e pela egrégora que existe ali naquele tempo, que é a energia que existe ali dos trabalhadores e daqueles que vêm orar. Ele continua: a fé simples da infância reconquistara-me o íntimo. Lembrei minha mãe, colocando a oração primeiro em meus lábios, e como se as vibrações daquela hora fossem abençoada chuva a lavar-me todos os escaninhos do espírito, olvidei por instantes minhas velhas experiências da vida, para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Lágrimas quentes rorejaram-me a face. Quis algo perguntar ao assistente bondoso, contudo, naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão, nada consegui fazer, senão orar e chorar copiosamente. E por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão verbalista, para que a palavra me não escapasse desordenadamente da boca, contemplava a luminosa cruz entre respeitoso e comovido. Recordei o mensageiro divino que, ao utilizar em sacrifício para traçarmos o caminho da vitoriosa ressurreição, e repetia no imo da alma: Pai nosso que estais nos céus. Aí nós vemos aqui o André Luiz fazendo a oração dominical, o Pai Nosso, muito sentido, envolvido ali pelas energias da música
né, das energias ali do templo. Quando ele termina a oração, ele coloca: reparei que Silas me acompanhava os menores movimentos interiores, porque ao terminar a prece dominical, disse-me afetuoso: é verdade, André, raros conseguem penetrar este ambiente sem se escudarem na oração. Ninguém consegue penetrar naquele ambiente sem entrar em oração, sem, né, se manterem naquele sentimento que principalmente a música e as energias ali existentes mudam, fazem com que a vibração se modifique. E relanceando o olhar sobre Hilário, que igualmente enxugava lágrimas espontâneas, como a incluí-lo no carinho das observações que exteriorizava, continuou: este pequeno campo de pensamento está sublimado pela compulsão e pela dor de milhares. Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé por aqui hão passado, em pranto de arrependimento ou de esperança, de gratidão ou de angústia. Nosso templo interno, de cujos serviços vocês já participaram, funciona qual se fora o vivo coração de nossa casa, enquanto que este santuário exterior é o símbolo das nossas mãos em prece, apontando as criaturas que oravam em silêncio ante os altares despovoados. Ousei perguntar ao irmão Prestimoso: que significam no recinto a imagem da cruz e esses nichos vazios? O assistente esclareceu sem demora: a cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente, não obstante estejamos nos abismos infernais. E os nichos vazios dão oportunidade a que todos se dirijam aos céus segundo a fé que abraça. Vamos lembrar que no plano espiritual, diferente do que aqui, na maioria de nós não consegue respeitar a religiosidade e a religião dos nossos semelhantes, no plano espiritual, todas as religiões e a religiosidade é sempre muito respeitada. E os nichos vazios dão oportunidade a que todos, se dirijam aos céus segundo a fé que abraça. Até que a alma obtenha a sabedoria infinita, é indispensável caminhe na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que a dirigem na senda de elevação intelectual e, até que atinja o infinito amor, é necessário palmilhe as longas rotas da caridade e da fé religiosa nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. Desculpa. Os poderes divinos que nos regem determinam que toda a classe de fé sincera e respeitável aqui encontre amorosa veneração. Observando que a reduzida comunidade de almas em prece se alinhava em posições diversas, de vez que algumas se mantinham de pé ou comodamente sentadas, enquanto que a maioria se punha de joelhos, Hilário ensaiou algumas indagações a que Silas respondeu, condensando os assuntos. Desculpa. Sim, desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado, todos aqui podem orar como melhor lhes pareça. E amparando-nos a curiosidade sadia, indicou certa matrona que chorava pacientemente genuflexa diante de nicho próximo e falou: licença. Desculpa. Acompanhemos, por exemplo, aquela nossa irmã em súplica. Postar-nos na retaguarda, de modo a não incomodar com a nossa presença. E envolvendo-a nas vibrações de nossa simpatia, assimilar-lhe-emos
a faixa mental, percebendo com clareza as imagens que ela cria em seu processo pessoal de oração. Obedecemos maquinalmente e de minha vez. À medida que concentrava a atenção naquela cabeça grisalha e pendente, mais se alterava o estreito espaço do nicho aos meus olhos. Pouco a pouco, qual se emergisse da parede lirial, linda tela se me desdobra a visão, tomada de espanto. Era a reprodução viva da formosa escultura de Teixeira Lopes, é um escultor português, representando a Mãe Santíssima chorando o Divino Filho morto. E as frases inarticuladas da veneranda irmã em prece ressoavam-lhe aos ouvidos. Mãe Santíssima, Divina Senhora da Piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu Filho sacrificado na cruz, ajuda-me, o espírito sofredor, para que eu possa ajudá-los. Bem sei que, por sinistro apego às posses materiais, não vacilaram em abraçar o crime. Em verdade, Senhora, são eles homicidas infortunados que a justiça terrestre não conheceu. Por isso mesmo, padecem por mais intensidade o drama das próprias consciências enleadas à culpa. Nesse ponto da petição, Silas tocou-nos de leve os ombros, convidando-nos ao ensinamento devido e explicou. É uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras. Invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima sobre a representação de Senhora da Piedade, segundo a fé que o seu coração pode, por enquanto, albergar no âmbito das recordações trazidas do mundo. Isso quer dizer que a imagem de nossa visão, essa observação ficou, porém, no ar, porque Silas completou presto. É uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa. Pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. Então ele mostra aqui que o nicho é revestido de uma matéria, de um tipo de plasma, que vai mostrar a cada um segundo o que o seu pensamento está materializando. Então, aquilo que aquela pessoa que está ali em oração estiver mentalizando, que for o objeto do seu fervor, né? A imagem de Jesus, a imagem de Nossa Senhora, ou a imagem de qualquer outro santo, ela vai digamos assim, ela vai se materializar para aquela pessoa. Vamos lembrar que eles estavam ali olhando e para eles os nichos estavam vazios. Mas cada um que estava ajoelhado ali orando, via no nicho aquilo que a sua mente estava plasmando, né? Materializando. E respondendo automaticamente às indagações que o problema nos sugeria, continuou. Isso, contudo, não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma. Petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Espraiando o olhar pelos circunstantes, prosseguiu esclarecendo. Encontram-se aqui devotos de vários grandes heróis do cristianismo em diversos cultos de fé. E olhando em torno com a sua ampla experiência, apontou outra senhora em oração e acrescentando. Ali temos nobre matrona exorando a proteção de Teresinha de Lisieux, a doce monja do Carmelo desencarnada na França. E a mensagem dela alcança o coração da famosa freira, indagou Hilário com o otimismo de sempre. Como não
respondeu o interlocutor. Depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço na expansão da luz ou da caridade, do conhecimento ou da virtude, de que se fizeram a fonte viva de inspiração quando no aprendizado humano. O céu beatífico e estanque existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho e paz sem esforço. Tudo é criação, beleza, aprimoramento, alegria e luz incessantes na obra de Deus a expressar-se, divina e infinita, através daqueles que se elevam para o infinito amor. Assim, pois, o coração que deixe na terra uma sementeira de fé e abnegação passa a nutrir, do plano espiritual, a lavoura das ideias e dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva, lavoura essa que se expande naqueles que se lhe continua o ministério sagrado, crescendo assim em trabalho e influência para o bem, no setor de ação iluminativa e santificante que o Senhor lhe confia. Meu companheiro, que assinalava o esclarecimento com tanta atenção quanto eu mesmo, obtemperou. E na hipótese de a alma julgada santa entre os homens não ser realmente santa no plano da verdade, as preces que lhe sejam dirigidas atingem os objetivos visados, ainda mesmo quando o suposto santo permaneça em duras experiências nas regiões das sombras? Sim, Hilário, aclarou o assistente, as orações podem não encontrar de imediato o espírito que se destinam, mas alcançam-lhe o grupo de companheiros a que deveria ajustar-se e que amorosamente o substitui na obra assistencial do bem, em nome do Senhor, visto que na realidade todo amor na criação eterna é de Deus. Vamos lembrar aqui, Entre a Terra e o Céu, vamos lembrar que a filha da Odila orava para ela, fazendo pedidos, achando que a mãe estivesse no paraíso. Então ela se ajoelhava com um fervor enorme, orando para a mãe que estava ali na casa como obsessora da madrasta. A mãe estava completamente apagada, digamos assim, numa vibração densa, negra, nas trevas, desejando a morte, desejando aniquilar a madrasta por ela ter se casado com um homem que ela amava, e a filha ali orando para ela como se ela fosse uma santa. Mas o plano espiritual, ouvindo as orações dela, programa todo o atendimento que nós vemos ali, né, com Aulus e todos aqueles que vão trabalhar ali junto com André Luiz, para auxiliar naquela casa e modificar aquela obsessão, aquela obsessora que passa, que é uma mensagem linda daquele livro, de obsessora passa a ser praticamente um anjo da guarda da nova esposa do marido e da casa. Então nós vemos ali que a oração foi ouvida pelos planos superiores e sim foi atendida através dos trabalhadores que vieram para auxiliar na mudança das vibrações e das energias e da saúde da madrasta da menina. Imaginemos, para exemplificar, que a referida monja não estivesse temporariamente em condições de prestar auxílio. Se isso acontecesse, as grandes almas acrisoladas na disciplina da instituição, em que tanto se distinguiu, se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo, até que pudesse tomar sobre os ombros o apostolado que lhe compete. Todavia, ponderou meu colega, será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas? O assistente sorriu e ajuntou. Não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Quanto mais se eleva aos cismos da vida, mais se despe a alma das convenções humanas, aprendendo que a providência é luz e amor para todas as criaturas. Entretanto,
até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merecem o maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos. Logo após, como se quisesse fixar em nosso espírito os méritos da lição, dirigiu o olhar para certa senhora que se mantinha em prece, não distante de nós, e depois de ligeira observação, conduziu-nos até ela, recomendando-nos atenção. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental e, estabelecida a sintonia, surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática do nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que ouvíamos a súplica de nossa companheira desolada. Dr. Bezerra, por amor de Jesus, não abandones meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação. Meu esposo infeliz atravessa rudes provas. Ó generoso amigo, socorre-nos. Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio. Dá-lhe coragem e paciência. Sustenta-lhe o bom ânimo. As dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo caem sobre minha alma como chuva de fel. Silas interrompeu-nos a reflexão, acentuando: segundo reconhecemos, o santuário serve à oração digna, sem cultos especiais. Ali alguém recorre ao amparo da monja de Lisieux. Aqui um coração infortunado pede socorro ao notável companheiro dos espíritas no Brasil. Antes de desviar a minha atenção, fitei o semblante do grande médico, segundo as recordações da irmã que orava, confiante, anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Víamos ali o retrato do Dr. Bezerra, qual o conhecemos, sereno, simples, bondoso, paternal. Precedendo-nos as interrogações costumeiras, o assistente informou: com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira de caridade. Vamos lembrar que o Dr. Bezerra se desencarnou em 11 de abril de 1900. Como o livro aqui está em 1957, ele está colocando que em torno de 50 anos do desencarne dele. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Perfeitamente, concordou Silas, como acontece na radiofonia, em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim qual uma só cabeça pensante para milhões de braços, um grande missionário da luz em ação no bem pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam com extrema fidelidade. É o que nós chamamos de falanges, né? Quando se pede ajuda, quando se chama pelo Dr. Bezerra, vamos com certeza receber o auxílio da sua falange, dos seus trabalhadores, daqueles que estão ligados a ele no trabalho pela cura, no auxílio àqueles que sofrem. Para isso, aduziu meu colega, terá o seu campo próprio de atividade, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa da qual distribui com os comandados o pensamento diretor da organização. Como não?
falou-nos o assistente sorrindo. O Senhor, que tem meios de instalar condignamente qualquer dirigente de trabalho humano, ainda mesmo nas mais ínfimas experiências da vida social no planeta, não relegaria à intempérie os missionários da luz no plano espiritual. Assim dizendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Alcançando a saída, notamos que a claridade ambiente se apagava quase que de chofre, a poucos metros do pórtico, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. No enorme átrio, adensava-se turba imensa. Grupos diversos conversavam em alta voz. Havia quem chorasse, quem deprecasse, quem gemesse, quem xingasse, quem chorasse, quem gemesse. Nossa visão, ainda não adaptada, mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. Entretanto, podíamos ouvir com precisão palavras e gritos, rogativas ardentes e desconsoladores apelos. Notando-nos a estranheza, o assistente observou, comovido: aqui temos o parlatório da mansão, ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mas habitualmente em profundo desespero, a inibir-lhes as vantagens da oração pacífica. E com expressivo gesto ajuntou: neste grande recinto, dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio a exprimirem o inferno da interpretação religiosa comum. No entanto, muros adentro de nossa casa, é a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para os caminhos dos céus. Então nós vemos ali o templo virado para fora, né, com as portas para fora, pro lado de fora da mansão luz. Aí nós vemos do lado de fora do templo essa faixa do parlatório, onde espíritos desesperados estão em rogativas, em desespero, em revolta. Eles fazem a divisória, né, da faixa que é as trevas, né, o que nós chamamos de inferno, e é aquela parte ali até chegar dentro da casa da mansão luz, que é onde existe a dor, mas existe o arrependimento e o começo do trabalho para a renovação. Diante dos quadros deprimentes sobre nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor de que nos sentíamos dominados. Foi por isso que nos calamos de maneira instintiva perante a quietação do assistente, que a nosso ver recorria silencioso ao favor da oração. Estava o Silas ali com certeza orando por aquelas almas que estavam ali em tanto desespero, no limiar, né, da possibilidade de poderem ser auxiliados pela mansão, né, ou de voltarem para as regiões trevosas. Então ele entrou ali em oração para que a oração e as energias deles ali pudessem tocar aqueles que tivessem alguma possibilidade de serem socorridos para entrarem no templo. Com essas mensagens, com essa colocação maravilhosa do templo e do parlatório, onde a gente pode ver a bondade divina, a explicação de como essas falanges, né, que nós tanto pedimos socorro, Maria, né, Jesus, e outros que nós sabemos que são espíritos elevados, como o Dr. Bezerra de Menezes, eles têm com eles esses trabalhadores que são dirigidos por eles e que atendem os nossos chamados e as nossas súplicas para poderem desenvolver um trabalho para nos auxiliar a aprendermos e a crescermos com aquilo que nós precisamos. Não atendem o que nós queremos, precisamos entender bem isso. Eles atendem com aquilo que nós
precisamos para o nosso aprendizado, para a nossa melhora e para o nosso crescimento. Vamos continuar estudando no próximo capítulo.